Olá, me chamo Lucas Kugler, sou historiador e coordenador do Núcleo Educativo do Parque Histórico de Carambeí. Hoje eu estou aqui para falar sobre um projeto bem bacana que nós vamos desenvolver ao longo do ano, onde os principais agentes dessa pesquisa serão vocês, os alunos. O projeto se chama Mapa do Patrimônio. Como o próprio nome sugere, esse projeto nada mais é do que um mapeamento dos patrimônios locais de Carambeí, feito pelos seus próprios habitantes. Você já parou para pensar que quando visitamos um museu, nem sempre nos sentimos representados dentro dele? Às vezes isso ocorre porque esses lugares normalmente têm recortes e temas diferentes do qual não fazemos parte, ou simplesmente porque a nossa comunidade nunca se organizou para entender e preservar a sua própria memória. Mas isso não significa que a nossa história dependa somente de um museu para ser preservada, ou que toda memória precisa ser musealizada para ela ter sentido. Para melhor entendermos essa questão, precisamos compreender o conceito de patrimônio para que possamos visualizar o seu poder de representar a nossa história e quem nós somos. Essa palavra patrimônio nos lembra muita coisa, não é? É algo que normalmente nos faz pensar no sentido de herança, algo que é passado de geração em geração. Mas normalmente associamos isso a posses pessoais, como alguma coisa que nossos parentes deixaram para as futuras gerações da família. Esse conceito não está longe da ideia de patrimônio que iremos apresentar aqui, porém vale lembrar que ele significa muito mais do que aparenta. Podemos pensar que o patrimônio, em sua forma cultural, é um jeito do qual diferentes gerações de uma comunidade, como uma família, grupos de um bairro, grupos de uma região ou uma etnia, por exemplo, transmitem os seus sentidos através do tempo, conectando as pessoas através da cultura. Além de representar um determinado grupo, o patrimônio também serve como uma forma do grupo ver a si mesmo e ser reconhecido por outros grupos. O patrimônio também tem muito a ver com identidade, com quem nós somos. O primeiro passo para compreendermos o conceito de patrimônio é aceitar que todos nós somos sujeitos históricos, ou seja, todos nós produzimos história. Mas como podemos contá-la? Para contar, precisamos entendê-la, situar onde essa história se encontra. Por exemplo, já parou para pensar que existe uma história por trás do seu bairro? Ou da praça onde há uma pista de skate, aí perto da sua casa? Inclusive, será que há uma história até mesmo da sua rua ou da sua casa? Será que sempre foi a sua família que morou nela? Aliás, será que somente aquilo que a gente pode ver e tocar possui uma história? Será que não há nenhuma receita de comida especial que passa de geração em geração na sua família? De repente, até mesmo um saber fazer, como lidar com a madeira numa construção de casa de taipa, ou que algum parente seu saiba? Ou então, algum festival, uma celebração que acontece no seu bairro de forma tradicional todos os anos. Tudo isso pode ser uma forma de patrimônio. Mas calma, eu sei que ainda não deu para entender tudo sobre o que é patrimônio só com esses exemplos. Não se preocupe, nos próximos vídeos vocês irão conhecer detalhadamente o que é cada tipo de patrimônio. E antes de entendermos o que é essa palavra, que tem muitos sentidos e significados, é importante que a gente converse um pouco sobre justamente o exercício de preservarmos a nossa memória através do patrimônio. E para fazer isso, eu gostaria de contar como foi o processo de criação do Parque Histórico de Carambeí, para apontar como é possível um grupo se articular em cima de sua história, se baseando em seus patrimônios eleitos pela comunidade, no caso de imigrantes holandeses e os seus descendentes. Alguns anos após a chegada dos imigrantes holandeses em Carambeí, em 1911, uma série de desfiles foi organizada pela comunidade a cada 25 anos para celebrar e produzir um discurso sobre a memória e a identidade da comunidade que estava se estabelecendo aqui. Cada desfile fazia parte de um contexto histórico, e isso influenciava como a comunidade se enxergava, incluindo até mesmo na escolha do que queriam representar em seus desfiles. No desfile de 25 anos, vemos a preferência em retratar as profissões da colônia, assim como uma forte conexão com a história da Holanda, como a representação do Príncipe Bernhard e de São Nicolau, que no holandês é Sinterklaas. Já no desfile de 50 anos, vemos fortemente a presença da cooperativa atuando no desfile, assim como a menção de outros povos que habitavam Carambeí antes da vinda dos imigrantes holandeses. Também no mesmo desfile, vemos a representação do saber fazer do queijo, um aspecto muito presente na cultura holandesa. Quanto aos 75 anos, vemos uma diversidade maior de povos representados no desfile, como a etnia portuguesa e a Indonésia. Essa mesma comunidade que se organizava para criar os desfiles foi a mesma que possibilitou a criação do Parque Histórico de Carambeí em 2001, inaugurando um museu na Casa da Memória, local onde antigamente era um estábulo da família de Gueus. Repare como essa comunidade se organizou em volta dela mesma para decidir quais bens iriam representar a sua história. Apesar desse esforço não ter sido iniciado por historiadores, hoje, atualmente dentro do museu, nós temos uma visão muito mais ampla do conceito de patrimônio, e isso nos ajuda a pensar a respeito das exposições que montamos e a história que buscamos resgatar. Assim, vemos que o pontapé inicial para se pensar em patrimônio como algo representante de um grupo é justamente inventariar, no sentido de pesquisar e catalogar.
buscar entender a história por trás desses patrimônios que representam um grupo do qual vocês também podem fazer parte. No entanto, antes de aprendermos a inventariar, ou seja, montar o mapa patrimônio, precisamos dominar com clareza quais tipos de patrimônio existem em nossa vida. Por esse motivo, no próximo vídeo, iremos conversar sobre o patrimônio material. Vejo vocês lá. Até mais!